Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, estou, diante desta tela me posiciono para falar das grandezas e das maravilhas registradas aqui para todos nós. Ah, Paizinho Santo, que todos aqueles que me ouvem recebam com alegria esta palavra e que seja de alimento para as vossas almas. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, essas bênçãos e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para João, Santo Evangelho, segundo João. No capítulo 1 diz assim, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. No princípio Jesus era a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E o Verbo estava com Deus. A palavra faz parte de nós. Não tem como. Se você não tiver palavra, você é mudo. Então, se Jesus no princípio era a palavra de Deus, estava em Deus e era o próprio Deus. Porque o meu braço faz parte do meu corpo. As minhas pernas, minha cabeça, meus olhos, tudo faz parte do meu corpo. E o Verbo estava com Deus. Então, se Jesus Cristo no início estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque Jesus dizia, haja isso, haja aquilo, e conforme a palavra era pronunciada, as coisas se formavam. Olha que coisa maravilhosa, né? Na continuidade do versículo 1 ele diz, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo era Deus. Ele estava em Deus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando o Verbo se materializa, a palavra você não consegue ver. Você pronuncia, as pessoas ouvem, assim como o vento, mas ninguém consegue ver. Mas a Bíblia vai relatar que esta palavra se materializou no ventre de Maria, pelo poder transformador do Espírito Santo. Opa, irmão, agora eu trouxe um ponto agradável. É o Espírito Santo quem transforma. Nós podemos pregar, nós podemos louvar, nós podemos gritar, nada acontece. Por quê? Porque nós somos apenas canal. Quem é que vai fazer a transformação das vidas? É o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia ela vai relatar que a virtude do Espírito Santo veio sobre Maria, cobriu ela, e ela gestou no seu ventre o Verbo de Deus. E agora o Verbo materializado ganha um nome. Por que não continuou sendo o Verbo Salvador? Porque aí o povo não ia entender. A palavra que salva, a palavra que liberta. Eu vejo muitas pessoas colocarem assim. Precisava de um nome. Então, se Deus havia revelado um nome, e tu porás o nome dele de Jesus. De Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia traz Emanuel, que significa Deus conosco. No livro do profeta Isaías, ele vai trazer uma sucessão. Ele vai dizer assim, um menino nos nasceu. Um filho, sim,
nos deu. E o seu nome será, olha como será o nome dele. Olha como é o nome Jesus Cristo. Maravilhoso, Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Deus Santo, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Tudo vinculado ao nome Jesus. Muitos dizem Jesus Cristo, mas este Cristo realmente a gente não encontra nos escritos. Encontra Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Jesus é nascido, o verbo passa de uma palavra para uma pessoa. Então ele precisa ser batizado, registrado e reconhecido humanamente. Mas no íntimo, lá dentro, quem estava era o próprio Deus. E aí Jesus se revela e ele diz: não credes vós que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? As obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Deus de quem eu sou a voz, é quem faz todas essas coisas. Como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Deus falava, e a sua palavra criava. Deus dizia: haja, e havia. Então, se tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo, que no início era o Verbo, que agora nós conhecemos como um mediador. Não, um mediador não, o único mediador que conduzirá o homem até o céu. Sem Jesus não adianta. Não adianta. Não há A, não há B, não há C, não há D que possa te levar até a presença de Deus. Não. Somente Jesus Cristo. Porque há um só Deus. E um só mediador, aquele que antes, no início, era o Verbo e agora é Cristo Jesus. Só há um Deus, um só mediador, não há outro. Ele disse: não há outro além de mim. Não existe. Engana-se e ilude-se quem acha que fulaninho, que ciclaninho pode te remir ou redimir do inferno. Não. Somente confessando a Jesus como Senhor e Salvador de tua vida, terás direito a entrar no céu pelas portas. Porque Jesus é a porta da graça, a porta da salvação. Vamos para o versículo 4. Nele estava a vida era a luz dos homens. No versículo 5, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando a luz clareou, e todos puderam ver o que estava escondido, eles não entenderam. Tudo era diferente. Que palavra é essa? Quem é esse? Esse prega como alguém que tem autoridade, não autoridade da terra, autoridade celestial. Porque as autoridades da terra, os escribas e os fariseus, pregavam em trevas. Mas agora Jesus pregava em luz, porque ele era a própria luz. Quem é esse? De onde vem esta sabedoria? De onde vem este conhecimento?
E quantas vezes nós nos deparamos com situação assim? Conhecemos alguém, um bebedor velho de cachaça, de pé de balcão, alguém que mendigava um trocado, e agora você se depara com ele pregando o evangelho com uma sabedoria extraordinária. Não é? O filho de Maria e José, o carpinteiro, não estão aqui no nosso meio, seus irmãos e as suas irmãs, e se escandalizavam nele, porque não sabiam a origem de Jesus. Eles achavam que Jesus era alguém concebido de um homem e de uma mulher, porque muitos até hoje erram, porque não querem conhecer as Escrituras, não querem examinar a Bíblia, e aí acreditam em tudo que os outros dizem, e aí vão caminhando como uma ovelha para o matadouro, para a condenação eterna. Mas esta palavra curtinha que eu trouxe hoje aqui foi para te dizer que Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, açoitado, escarnecido, pregado numa cruz. Jesus foi morto, mas a sepultura dele está vazia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por todos aqueles que dizem: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, para que a gente não caia em condenação, para que a gente não vá para o inferno, mas para que a gente herde aquela cidade que ele foi preparar. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, virei outra vez para levar a vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Tu não quer ir para lá, não? Tu tens certeza que tu não quer ir para lá, não? Então continua pecando, continua nos teus delites, né? Prostituição, bebedeira, droga, mentira, tudo que não presta, continua. Mas se tu quer entrar no céu pelas portas e ouvir do Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, então aceita depressa. Faz logo esta confissão de fé. Diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. A partir de hoje não adorarei, não me curvarei mais diante de nenhum outro Deus, somente diante de ti. Só a ti renderei graça, honra, só a ti darei louvor. Perdoa os meus pecados, minhas muitas falhas, me aceita, Senhor, pois eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Faz logo esta confissão de fé enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Deixa aqui esta palavra para a nossa meditação e reflexão, e que Deus em Cristo nos abençoe.